Chamar boa tarde, gente. Só chamar aqui o professor Geibson. Isso. Tá me ouvindo, amigo? Oi, Geibson, tudo bem? Você está me ouvindo? Tô, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Se por acaso falhar o meu áudio, tu me avisa, porque às vezes esse fonezinho aqui, aí eu tiro. Eu só boto Tá, ele porque ele é melhor para não dar eco, tá bom? tá. Deixa eu só colocar um suporte aqui para ficar melhor aqui. Tá. Tá me vendo bem? Bom, Ouvindo também? tá perfeito. Bom, gente, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Geibson, meu amigo, membro efetivo do nosso instituto, do IADA. É uma honra tê-lo aqui conosco. O Geibson é um jurista de escola aqui do Amazonas. Eu tenho uma consideração, uma admiração profunda por você, Geibson. Esteve presente no nosso primeiro evento que fizemos ano passado, que o IADA fez. É um professor com uma didática formidável. Realmente acredito que você nasceu para isso, Geibson. É sempre muito lúcido as suas explicações, até mesmo quando, de alguma forma, nós divergimos do ponto de vista acadêmico, eu sempre repenso, porque a sua didática é tão impressionante que realmente é sempre bom ouvir. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma satisfação, dando sequência a essa série de palestras online que o IAD está fazendo. Nós já tivemos aqui o professor Daniel Guerrar, tivemos aqui a professora Gláucia, tivemos aqui o Daniel Nogueira, tivemos aqui também o professor Jacobi Fernandes. Amanhã vamos ter também, dar seguimento a isso, com o Ney Bastos, tratando de um assunto importante também, que são as requisições administrativas. Mas é um prazer tê-lo conosco, meu amigo, e de você dispensar aí um pouquinho do seu horário, que eu sei que nesse momento o corre-corre está muito grande, né? A gente tem que conciliar vários tipos de atividade, mas obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Primeiro, doutor Bruno, fazer um registro que realmente é uma honra e agora está como membro efetivo do IADA. Tenho absoluta certeza, já participei do evento de lançamento e venho acompanhando todas as atividades que estão sendo desempenhadas pelo IADA e tenho absoluta certeza que vem contribuindo muito para a comunidade jurídica, em especial aquela que lida decisivamente com o direito administrativo, mas também para a comunidade docente e discente, vem trazendo grandes contribuições, grandes debates. Espero continuar ajudando e contribuindo para o crescimento do IADA, que é importante para a nossa sociedade amazonense. Então, estou à disposição, quero agradecer você, a sua pessoa, em nome da sua pessoa, por ter me tornado membro efetivo do IADA e também por estar sempre me convidando e que espero que possa contribuir com alguma coisa aqui também. Gente, eu que agradeço, mais uma vez ressaltando que, como eu sempre falo aqui para todos, e é sempre bom deixar claro, o professor Alcian também está aí nos prestigiando. Um abraço, professor Alcian. É sempre. O objetivo do IADA é esse, né? O objetivo do IADA eu acho que é tentar trazer, criar um polo regional de discussão do direito administrativo, mas também não só focado no direito administrativo, mas eventuais reflexos que outras áreas acarretem no direito administrativo. E nós vamos sempre estar tentando montar um corpo aí docente para que a gente consiga ter sucesso nesse mistério, que não é fácil. Nós aqui do norte do país, a distância geográfica já nos limita muito, mas eu acredito que o IADA aos poucos vem conseguindo isso, e são com nomes como o seu, que trazem, que carregam aí o nome do Amazonas, não só aqui no nosso cenário regional, mas no Brasil inteiro. São nomes como o seu que a gente certamente vai conseguir isso. James, então eu queria começar dando início aqui ao nosso debate, fazendo uma pergunta inicial, Certo. que é a seguinte: dentro desse contexto eu até brincava semana passada, de pandemia legislativa que nós vivemos, né? Tantas mudanças, tantas inovações, medidas provisórias, leis, decretos. Qual é a análise que você faz em relação às principais medidas, ou que você julga que é importante, as principais medidas que foram tomadas, medidas normativas que foram tomadas
na área, que tiveram reflexo na área do direito trabalhista, mas que, de certa forma, impactaram diretamente também no direito administrativo, por exemplo, nos contratos administrativos. Eu queria só que você fizesse um panorama geral sobre quais são essas principais medidas que envolvem o direito do trabalho e eventuais reflexos. Aí depois a gente começa a traçar alguns caminhos mais específicos. Pois bem. Então, cumprimentar aí todos os meus queridos alunos que estão participando aí também, estou vendo alguns, tá? Mandar um abraço para o professor Cian também, meu amigo de luta, de empreitada na docência lá da Universidade do Estado do Amazonas. Bem, amigo, o cenário é um pouco delicado e a gente vai falar alguns jargões aqui mais do mesmo, sem precedentes na história do nosso país e talvez do mundo relacionado a esse contexto que nós temos de um mundo de pós-constitucionalização. Então, a gente tem hoje um mundo que, em muitos estados, que é o caso do Brasil, além de ter responsabilidade de garantir exercício de direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, que são os direitos de liberdade, que também estão em xeque nessa discussão, eles também têm que entregar políticas públicas, especialmente aqui que nós estamos vivendo nesse momento, é o direito à saúde. O que a gente precisa analisar é que as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, elas são tão impactantes que nós não estamos falando de relativização de um valor fundamental da República, que é a livre iniciativa. Em alguns aspectos, nós estamos falando de cerceamento, vamos dizer, temporário, praticamente total da iniciativa, da atividade econômica desenvolvida pelo particular. Não podemos nunca afirmar que a livre iniciativa foi suprimida, porque isso não é possível falar quando a gente está falando de um valor constitucional, e aí no caso de um fundamento da República Federativa do Brasil, que está previsto no artigo 1º, inciso 4 da Constituição. Então, nós não podemos fugir desse primeiro paradigma. Para analisarmos qualquer medida que venha ser tomada de proteção ao trabalhador, que também tem todo um arcabouço normativo constitucional que o protege nessas situações, e dentro desse arcabouço surge uma característica das relações de trabalho, das relações de emprego, que é a alteridade, que em momento de crise, em momento vamos dizer assim, de qualquer dificuldade econômica e financeira, dentro da principiologia do direito do trabalho, esse risco da atividade econômica, logo da figura do empregador desse particular. Entretanto, nós não podemos esquecer nunca de mencionar que nós não estamos em condições normais, dentro de um cenário de uma mera crise econômica. Nós estamos falando de algo impactante, que precisa de medidas a serem tomadas pelo poder público, e aí advindas medidas essas até de recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Dentro desse contexto, para finalizar, eu vi que muitos juristas da área trabalhista defenderam a aplicação do artigo 486 da CLT, que é a questão do fato do príncipe. Tá? Exato. Aí seriam três situações a balizar. Primeiro, determinação do poder público de cerceamento ou até paralisação de algumas atividades econômicas ou da maioria das atividades econômicas. Proteção dos direitos trabalhistas. E o terceiro aspecto, por óbvio, e igualmente importante, porque nós estamos falando de valores constitucionais, é a questão da liberdade econômica da iniciativa privada nesse momento que está absolutamente cerceada. Então, poder público que lida com o interesse público, protege o interesse público nas suas atuações. Direitos trabalhistas e a liberdade de iniciativa que nesse momento está sendo muito atingida pelas determinações de isolamento, distanciamento social e quarentena aí nas diversas normas do Estado brasileiro. E, por fim, desse resultado, só teremos algumas conclusões se tivermos um equilíbrio, bom senso, equidade, de fazer uma ponderação de todas as nuances à luz de cada caso concreto. Esse é um panorama que eu gostaria de estabelecer inicialmente. Perfeito, Jameson. Você tocou no assunto que eu acho que é importantíssimo aqui, que eu percebo também que já li alguns artigos tratando sobre isso, mas eu percebo que
ainda existe muita polêmica e dúvidas de juristas, inclusive em relação à jurisprudência que vai se firmar a respeito disso. Você falou do artigo 486, né, da CLT. Você entende que esse cenário hoje, que está no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, mas vamos focar aqui no Brasil, mas esse cenário de pandemia provocada pelo Covid-19, ele é sim caracterizador, ele se subsime nessa hipótese normativa do artigo 486, ou você acredita mais, como alguns juristas defendem, na aplicabilidade da teoria da imprevisão do que do fato do príncipe? Então, doutor Bruno, exatamente, você foi cirúrgico agora, eu gostaria de começar exatamente por essa abordagem. Eu entendo que não. Por quê? Quando a gente fala sobre a aplicação do artigo 486 da CLT, e aí discordando de inúmeros juristas de escola do país, tá? De Carlos Henrique Bezerra Leite, então, pessoas que realmente têm autoridade no assunto, mas discordo, com todo respeito, pelo seguinte: o artigo 486 da CLT, ele entra dentro de um cenário que há medidas adotadas pelo poder público, aí nós estamos falando dos governos, ou municipal, ou estadual, ou federal, atinjam determinadas atividades econômicas. É dentro de um cenário que alguma medida de Estado, e aí nós estamos falando de Estado Federal Brasileiro, vem atingir episodicamente determinada atividade, e isso gerará um encargo de responsabilidade civil por parte do poder público, por parte da pessoa jurídica de direito público, e aí um ente federativo, seja municípios, estados membros ou a própria União. Eu entendo que esse precedente, esse momento delicado e complexo que nós estamos vivendo, ele não foi mensurado por esse dispositivo. Não entra nesse cenário. E aí eu digo isso porque nós estamos vivendo a decretação de estado de calamidade pública e de emergência. E aí eu cito isso porque o dispositivo que trata sobre isso na Constituição da República é um dos incisos do artigo 21. E ele não é absolutamente delineado pela Constituição. Ele deixa esse delineamento acontecer à luz de cada caso concreto mesmo. Essa foi a ideia do legislador constituinte. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a questão do estado de defesa e o estado de sítio, que as medidas restritivas estão devidamente elencadas na Constituição. Então, dentro desse panorama, se a gente for olhar dentro desse contexto, o que a gente verifica? Nós não tínhamos ideias de que era possível ter um estado de calamidade pública muito próximo do ponto de vista de instituto, de contornos jurídicos dos próprios estados de defesa e estado de sítio. Então, me parece que não é essa a ideia da previsão do artigo 486. Não podemos ensejar a aplicação do fato do príncipe. Entretanto, e aí finalizo com isso para a gente tentar abordar os outros aspectos, isso não exime a responsabilidade do poder público em outros aspectos. O que eu entendo aqui que não dá para suscitar a responsabilidade, vamos dizer assim, diante de uma norma geral e abstrata, como está previsto no artigo 486 da CLT, tão simplesmente pelo fato do poder público ter decretado essas medidas de quarentena ou isolamento ou distanciamento social que cerceiam a livre iniciativa do empresariado brasileiro. Perfeito. Um abraço aqui para a professora Gláucia também, para o Fábio que entraram aí. Uma honra tê-los conosco aqui. Geibson, e aí vamos dando continuidade. Eu concordo com você, viu, amigo? Eu também concordo. Eu já li bastante sobre isso nesses últimos dias para tentar formar realmente um juízo a respeito do assunto. E eu também entendo que a teoria do fato do príncipe não se aplica ao que nós estamos vivendo agora por N motivos, como muito bem explicados por você. Uma outra questão que eu queria levantar também a respeito desse assunto e que me chama muita atenção porque ela tem efeitos práticos, né? Quando foi editada a medida provisória 927, lá com diversas medidas para enfrentamento da crise, medidas trabalhistas, tinha um artigo nessa medida provisória, salvo engano, no artigo 18, era o finalzinho dessa medida provisória, que ele dava a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho para que o empregado participasse de cursos de aperfeiçoamento, etc. Me parece que, inclusive, há uma previsão, não vou lembrar, eu não sou especialista em direito do trabalho, mas, inclusive, há uma previsão disso na própria CLT,
Uhum. 400 e alguma coisa também. E quando eu vi essa medida no primeiro momento, eu achei bem interessante, porque seria mais uma ferramenta que o empregador poderia se utilizar nesse momento de crise. Contudo, quando esse trecho foi retirado da medida provisória, e hoje não há mais essa possibilidade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que você vê a retirada disso? Você vê se, apesar disso ter sido retirado da medida provisória, como existe previsão na própria CLT, eventualmente o poder público poderia, junto à empresa, chegar em algum acordo ou alguma negociação coletiva, no sentido de que a empresa, para amenizar os custos nesse primeiro momento, pudesse dispor dessa medida. Pois bem, amigo, mandar um abraço aqui para a professora Gláucia. Desculpa, de vez em quando eu vou fazer isso, alguns que eu consigo ver aqui. Para o meu amigo, doutor Fábio Bandeira de Mello, grande Ney abraço. Bastos também entrou aí, Ney nosso amigo. Bastos, doutor William Davi também, um abraço. Estou vendo que fez uma pergunta aí, depois a gente tenta responder, meu amigo. Vamos lá, doutor Bruno, sem dúvida nenhuma é possível a aplicação, tá? Eu vi alguns artigos e esclareço que de forma assodada que o poder público não poderia participar de negociações porque o poder público só se vincularia se tivesse legislado. É lógico que, falando de direito administrativo, tem a questão do princípio da legalidade, que isso não pode ser suprimido. Entretanto, nós estamos falando de uma previsão que está na CLT. Essa previsão garante que em determinadas situações é possível sim permitir que os trabalhadores sejam afastados dos postos de trabalho e se garantir isso a participar de cursos de capacitação. O que nós defendemos dentro de uma perspectiva é que você pode pegar hoje, vamos dizer assim, as 3 normas regentes sobre a situação. A CLT, a medida provisória 926 e a medida provisória, 927, medida provisória 927 e a 936. O que acontece? Existem hoje inúmeros instrumentos que podem sim permitir que o empregador contingencie os impactos hoje das medidas preventivas de combate à pandemia do Covid-19 possam ser minorados efeitos em relação a todos os encargos trabalhistas que ele possui, principalmente para aqueles empregadores que estão nesse momento realmente sem poder exercer a sua atividade econômica. E aí vamos colocar que quem está exercendo atividade econômica, vamos dizer, em princípio, são aqueles que estão ali elencados, exercem atividades que estão elencadas como atividades essenciais e alguns que ainda estão fazendo serviço por delivery, entregas, algo nesse sentido. É até discutível isso, né? Até discutível, mas não vamos entrar nessa seara que não importa aqui nesse momento. Agora, se a gente perceber o que não podemos fazer uma interpretação? Nós não podemos ter uma interpretação que não passe por uma ideia de interpretação conforme a Constituição e que não pondere todos os valores. Quais medidas que devem ser aplicadas pelo empregador? Cursos de capacitação, conforme previsto na CLT, férias coletivas, antecipação de férias individuais, redução proporcional da jornada e, por consequência, redução dos salários, ou até a suspensão dos contratos, como está previsto por 60 dias na medida provisória 936. O que vai determinar isso é a realidade que se encontra cada empregador. Não pode ser de outra forma. E aí eu lhe digo isso porque já estamos verificando cenários de empregadores que realizam atividades essenciais e ainda assim estão fazendo redução de jornada e redução de salários, sendo que a sua atividade econômica pode até ter tido alguma redução, mas no nosso entender, aí há sim um abuso das medidas que foram trazidas aí para contingenciar um período temporário sazonal de dificuldade do empresariado brasileiro, e aí há um abuso do direito, porque apesar de estar previsto, nós não podemos deixar de interpretar todas as nuances
e aí utilizar uma expressão de Dworkin aí, olhar as peculiaridades do caso concreto com uma lupa, sem verificar em que situação se encontra o empregador. Então, a resposta para isso depende à luz do caso concreto. Existem empregadores que estão exercendo atividade econômica e alguns setores estão paralisados. Esse aí pode se utilizar das férias coletivas, dos cursos de capacitação. Agora, aquele empregador que está com a iniciativa dele, a atividade econômica desenvolvida por ele, completamente paralisada, eu não vejo outra saída a não ser adotar as medidas mais extremas previstas na medida provisória 936 desse ano. Então, é esse tipo de raciocínio que nós temos que ter, porque aí você compatibiliza, harmoniza os princípios da livre iniciativa e do valor social do trabalho, que eu gosto sempre de enfatizar que o legislador constituinte foi muito feliz, porque ele colocou os dois como fundamentos da República e no mesmo inciso, que é o inciso 4 do artigo 1º da Constituição da República. Eu até provoquei essa pergunta, James, porque eu tenho constatado também, na verdade, há um constante, há abuso de poderes de todos os lados, né? Muitas vezes por parte do Estado, muitas vezes por parte também da empresa. E o que nós temos visto hoje no Brasil, principalmente em relação a empresas terceirizadas, conservação e limpeza, empresas de vigilância, que nesse momento, em razão de alguma paralisação da atividade, vamos ter escolas, por exemplo, que nesse momento estão paradas, esses contratos são suspensos. E eu vi um caso emblemático, recentemente no Rio de Janeiro, mas, salvo engano, dando uma decisão de mérito, mas justamente de uma empresa que apontava essa situação. Ela era uma empresa de vigilância, que tinha mais de 300 ou 400 funcionários, né, que prestavam serviço para diversas instituições do Rio de Janeiro, e essa empresa se viu, de uma hora para outra, tendo seu contrato suspenso. E é claro, você utiliza, no primeiro momento, as medidas que são, vamos dizer, as medidas menos onerosas, tanto para a empresa, quanto para o poder público, quanto para o trabalhador. Então, você adianta as férias, você suspende eventuais contratos de trabalho, você reduz cargas horárias. Só que se chega um momento de que isso tem uma validade, isso tem um prazo. E o que fazer depois? E aí, nesse caso concreto, houve a indicação por parte da empresa da aplicação desse artigo 476A da CLT no seguinte sentido: fala, olha, eu preciso também da ajuda do poder público. Porque é claro que aqui a gente tem uma questão do interesse do fisco, o interesse fiscal, né, em alocar melhor os recursos para outras áreas, mas existe um interesse social por trás também desse contrato, que são essas famílias que se sustentam, interesses diretos e indiretos, quantas pessoas são empregadas. Então, ele pediu a aplicabilidade disso justamente para que fosse celebrado um acordo ou uma convenção coletiva envolvendo o poder público e a empresa pagasse um percentual, uma parte desses salários, de acordo com a hora de trabalho que aqueles profissionais estariam exercendo, e o poder público pagasse essa espécie de ajuda compensatória que é prevista, nesses casos de cursos, né? E aí a discussão é essa: será que o poder público poderia pagar uma ajuda compensatória sem a efetiva prestação de serviço? Não há lei, mas a convenção coletiva tem força normativa, né? E a gente tem que lembrar, como você bem muito falou, acertadamente, foi inclusive objeto do nosso evento, ano passado, que o artigo 26 da LINDB permite, em situações para evitar erros na aplicação do direito, que você possa celebrar acordos, claro, de acordo com a legislação aplicável, justamente buscando dar uma solução. Uhum. Perfeito. Inclusive, doutor Bruno, um dos aspectos que eu vou querer trazer na discussão é se os juízes do trabalho, na hora de interpretar os contratos de terceirização da administração pública, terão que aplicar a LINDB. Eu quero quero suscitar isso para a nossa discussão aqui. Tá? Principalmente dentro daqueles critérios hermenêuticos que os órgãos de controle e o judiciário trabalhista, eu até entendo que a lei que alterou a LINDB tem uma mens lege que não pensava em judiciário trabalhista, mas nós estamos falando aqui, quando a gente fala de contratos de terceirização da administração pública, nós estamos tratando de relações de trabalho, onde a administração pública é tomadora desses serviços. Sim. Na administração pública. Então, nós não podemos esquecer que a LINDB, não interessa qual foi a intenção do legislador, se a aplicação era para o judiciário, os órgãos do Poder Judiciário da Justiça Comum Estadual e Federal, e os órgãos de controle interno e externo aí, extrajudiciais, como o TCE e o TCU, por exemplo. Então, a gente vai tentar suscitar isso lá na frente. Eu
vou fazer um parênteses aqui, fazer um registro. A minha professora orientadora do mestrado, do doutorado, desculpa, da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Lívia Miraglia, está acompanhando. Um grande abraço. Inclusive, doutor Bruno, aquele Um abraço, artigo professora. que eu mandei para você na semana passada Excelente. foi em coautoria, aí eu acompanhando a professora aí nas lições e nos ensinamentos que ela passa para mim, tá? Então, um abraço, Vou professor. disponibilizar o artigo no site do IADA, tá, professor? Com a sua autorização. Pô, tá aprovado. Acho que a professora aprova também, ela pode até falar aí. Olha só, então, eu vou aqui falar do 476A, como você suscitou, tá? Eu entendo que é plenamente possível, tá? Até ter uma mediação, aí a mediação com a participação do poder público, e em especial daquele poder público que é tomador de serviços de diversos contratos de prestação de serviço que nesse momento, nessa conjuntura que estamos vivendo, não estão realizando serviços. Esses serviços não estão sendo executados. Então, tem que ter essa participação. É lógico, em nenhum momento nós vamos respeitar aqui a ideia da necessidade de uma norma para reger Claro. isso e respeitar o princípio da legalidade. E aí eu lembro um precedente do ano passado, não, do ano de 2018, do STF, quando ele mudou a ideia de que carreiras policiais, como Polícia Civil e Polícia Federal, podem deflagrar greve. Ele mudou esse entendimento. Tá? Ele criou uma tese agora que não pode. E ele disse, ele exagerou, qualquer reivindicação de condições de trabalho, exatamente por isso que eu estou citando esse precedente, o poder público tem obrigação de participar de mediações na forma como está prevista no CPC. O que eu quero dizer com isso? Considerando que há essa possibilidade do empregador suspender a execução do contrato de trabalho, ou seja, suspender a continuidade da relação de trabalho, dando uma ideia aí de suspensão contratual, que é a ideia de suspender algumas obrigações por parte do empregador, ou até todas, durante um determinado período de tempo, desde que possibilite uma espécie de abono, que é a responsabilidade do empregador, e a capacitação profissional, mediante negociação coletiva, para mim não há nenhum óbice do poder público participar, seja mediante uma medida legislativa iniciada pelo Poder Executivo, encaminhada para o Poder Legislativo, aí vamos pensar no Estado do Amazonas, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, ou até mesmo mediante aí as normas que são encabeçadas aí por medidas provisórias que governadores do Estado podem, desde que isso esteja previsto na Constituição do Estado. Então, entendo perfeitamente válido e até entendo que, à luz de cada caso concreto, dentro daquela ideia de gradação, de proporcionalidade que nós estamos falando das medidas serem tomadas, essa é uma medida super interessante, porque o trabalhador fica envolvido aí, se capacitando para um período de pós-pandemia, de pós-quarentena, vai melhorar a sua perspectiva, fica com uma atividade útil durante esse período aí de afastamento, e além disso garante alguns benefícios que permitirão aí a sua subsistência. E quando a gente fala subsistência aqui, não podemos esquecer que é uma subsistência à luz do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, entendo como absolutamente válida essa. E ainda digo mais, doutor Bruno, é interessante nós entendermos que o poder público, e aí é uma das análises que nós vamos fazer à frente, tá? Eu quero trazer a aplicação de uma teoria do professor Canotilho que fala a responsabilidade do Estado por atos lícitos, inclusive por atos que decorram de normas, de atividades legislativas típicas por parte do ente público, e que isso pode ensejar, sim, responsabilidade civil do Estado quando ele suspende a execução de determinados contratos de prestação de serviços, estamos falando de contratos de terceirização, e não adota nenhuma medida para contribuir os prejuízos de empregadores e trabalhadores, e aí como tomador de serviços, desses serviços. Eu acho que é aquele viés que a gente precisa analisar dos contratos administrativos, que é a função social, né? É muito comum essa confusão do interesse secundário, do interesse do fisco, que, ao meu ver, não é público, é um interesse estatal, e que, claro, ele precisa ser analisado, é importantíssimo, mas para o alcance do interesse público, do real interesse público, né, o cumprimento dessa matriz axiológica constitucional, ela precisa também passar pelas análises
dos interesses do particular. E aí do particular não só a empresa, mas as consequências da suspensão desses contratos de trabalho. Por isso que eu acho que a análise dessa função social é tão importante. E aí, meu amigo Geibson, já engatando para o que você falou, que eu acho que é sensacional. Você entende que a LINDB, principalmente o artigo 26, ela é aplicada nesses casos, ainda que a relação de trabalho, ainda que a gente esteja falando em suspensão de uma relação de trabalho, e o poder público esteja não somente como tomador de serviço, você entende que ainda assim a LINDB é aplicada, os juízes do trabalho podem analisar isso? Eu não vejo como o juiz do trabalho não tenha que analisar isso. Eu acho que ele é obrigado. Nós estamos falando de uma norma geral e abstrata, aprovada pelo Parlamento Brasileiro, que trouxe critérios hermenêuticos, gostem ou não, a LINDB trouxe critérios hermenêuticos, parâmetros hermenêuticos, no que tange a solução de conflitos de interesse que envolvam a administração pública. Então, se nós estamos falando, discutindo aspectos de relações de trabalho, que tem como nessa relação triangular a administração pública como tomadora de serviços, não vejo outra solução a não ser que se aplique a LINDB. E por que é importante a aplicação da LINDB? E aí eu vou voltar um pouquinho, doutor Bruno, para falar um pouquinho que um dos aspectos que muita gente ignora é que no próprio controle concentrado de constitucionalidade, aí vamos falar do Supremo Tribunal Federal, ele tem obrigação, na hora de apreciar uma norma em abstrato, que o controle, né, aí estamos falando de controle abstrato de constitucionalidade, é em tese. Então você não tem conflitos de interesse para resolver ali no julgamento em tese. Mas mesmo nesse julgamento em tese, e aí trouxemos isso no direito comparado, lá do direito alemão, tem que se analisar circunstâncias fáticas para entender se o contexto que ensejou o levantamento feito pelo legislador, no futuro isso vai ser aplicado. O nome desse instituto se chama prognoses legislativas. Ou seja, o que ensejou o legislador a adotar essas medidas provisórias que nós estamos discutindo agora, a 927 e a 936? Esse cenário que nós estamos vivenciando está realmente configurado? Essa resposta não se dá hoje, nesse momento. Ela será no futuro. E por que eu digo isso? Muitos juristas de grande gabarito, aí, de grande influência na comunidade jurídica, fizeram artigos, trabalhos jurídicos agora, dizendo o seguinte: olha, a 936, que permite o acordo individual de trabalho para redução de salários e suspensão do contrato de trabalho, são inconstitucionais, porque viola o artigo 7º da Constituição, que protege lá os direitos trabalhistas, e redução de salários só pode se dar mediante normas coletivas, acordo coletivo de trabalho ou comissão coletiva de trabalho. E aí, eu e a professora Lívia Miraglia chegamos a uma conclusão: não é possível interpretar dessa forma. E aí eu vou até utilizar uma brincadeira, um jargão aqui: nós não estamos sob condições normais de temperatura e pressão para fazer uma análise tão simplesmente abstrata. Então, para nós, esse levantamento feito aí pelo legislador atípico, que foi o executivo, o chefe do executivo, no caso aí da União, da Presidência da República, quando ele dita essas normas, ele está considerando determinados aspectos que nós estamos vivendo. Ou seja, ele fez um prognóstico legislativo, essas prognoses legislativas. Então, isso tem que ser levado em consideração. E aí, por que eu estou fazendo esse parâmetro? Para nós avançarmos agora na sua pergunta. Não há dúvida para mim que não só o artigo 26, doutor Bruno, tem que ser aplicado para incentivar aí o diálogo, e aí eu vou falar um diálogo de articulação social. Para mim, nesse momento, até os órgãos de controle estão impelidos de dialogar, de fazer um diálogo de articulação social para verificarmos quais são as melhores soluções que têm que ser tomadas nesse momento. Não adianta alguém dar uma canetada, um órgão de controle dar uma canetada e achar que aquela decisão está sendo solucionada. E aí eu vejo que, mesmo nas ações judiciais, nas demandas, vou utilizar aqui uma expressão do ex-ministro Aires Brito, né? Na judicialização da crise, é um dever do julgador, do órgão de controle, ele fazer um diálogo de articulação social.
tá? E aí eu trago isso como a ideia de diálogos constitucionais na hora de interpretar a Constituição de tudo isso que nós estamos vivendo. E aí, essas prognoses legislativas, elas não podem, essas circunstâncias de fato, elas não podem ser ignoradas, porque elas estão previstas lá no artigo 1º, o artigo 7º da Lei 9.868, que é a Lei do Controle Concentrado de Constitucionalidade, a ADI e ADC, mas também estão previstas na LINDB, nos artigos 20 e 21, quando estabelecem que os órgãos de controle, na hora de decidir processos administrativos de contas, na hora de decidir alguma tomada de contas, agora na hora de decidir uma ação judicial envolvendo aí, por exemplo, a utilização de recursos públicos para compra de equipamentos, vamos dizer aí até com valores que não atendem o mercado, tudo isso só teremos uma decisão justa e legítima se essas circunstâncias de fato forem consideradas. E no meu entender, é sim dever do judiciário trabalhista nesse momento sopesar, e aí quando eu falo judiciário trabalhista, vamos falar o sistema de justiça do trabalho, que aí envolve auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, no caso a minha carreira, e também os advogados e magistrados trabalhistas. Precisamos entender que agora não poderemos ter decisões analisando abstratamente a norma, todo esse arcabouço normativo protetivo do trabalhador. Precisamos analisar, e aí eu vou citar aqui, doutor Bruno, para algumas pessoas acompanharem o nosso raciocínio, tá? Que artigo nós estamos mencionando? Que é o artigo 20, o 21 e o 26. O que diz o artigo 20? Nas esferas administrativas, controladora e judicial. Leia-se, esse judicial não está restrito à justiça comum. É todo o judiciário trabalhista, quando faz controle de alguma demanda atinente à administração pública. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Essas consequências práticas, sem dúvida nenhuma, são os impactos da decisão à luz do caso concreto e trazendo as premissas do caso concreto. E a própria ideia de ponderação enseja a aplicação do parágrafo 2º do artigo 489 do CPC, que nos traz a ideia que na hora de sopesar, as premissas fáticas não podem ser desconsideradas. Se você vai, nesse momento, dar uma decisão que favorece um pouco mais o empregador, que está sem a possibilidade de exercer a sua atividade econômica em detrimento do trabalhador, ou vice-versa, você tem que justificar quais são as premissas fáticas que fazem prevalecer a livre iniciativa em detrimento dos direitos trabalhistas, ou que fazem prevalecer os direitos fundamentais do trabalhador em detrimento da ordem econômica ou da liberdade econômica da iniciativa privada. São aspectos que, no meu entender, não podem ser desconsiderados. E o artigo 21 diz lá, na parte final, a decisão, aí vou pular uma parte aí, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Por que eu estou dizendo isso? Se o juiz ignorar, vamos pensar aí no judiciário, ignorar as consequências da decisão, o empregador que conseguiu sobreviver, que não estava exercendo a sua atividade econômica, ele pode morrer após a quarentena, a pandemia, após a abertura novamente do mercado. Então, são aspectos que, para mim, são muito importantes. E o artigo 26, que foi a pergunta do meu amigo Bruno. Saí aqui sem querer, rapidinho, Bruno. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública, ou seja, diálogos constitucionais, trabalho de articulação social, chamar toda a comunidade aí atinente a órgãos de controle, ao poder público, o empresariado que trabalha com prestação de serviços para a administração pública, e presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o que só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Para mim, tem total validade, absoluta validade, respeitando aí a legalidade. Se caso alguma medida não está prevista na legislação, é possível o legislador, e tem instrumentos para isso, de celeridade de processo legislativo, para o legislador prever isso até como uma situação temporária para que se permitam esses compromissos.
extremamente válido, e aí dentro de um momento que o CPC trouxe isso, e a LINDB confirmou isso até para a administração pública, que é essa ideia de sistema de modelos multiportas de solução de conflitos. Antes de judicializar a crise, é importante que tenha esse diálogo e encontremos soluções administrativamente, esse é meu entendimento. Jameson, eu corroboro com tudo que você falou. Eu tenho falado, eu escrevi recentemente um artigo sobre isso também, que apesar de que alguns dizem que tecnicamente nós não vivemos no estado de exceção, porque não foi declarado estado de sítio ou estado de defesa, mas que nós não vivamos no estado de exceção, mas nós vivemos no momento de exceção. E eu digo que momentos de exceções, eles exigem um aumento do ônus argumentativo de quem está impondo alguma restrição, né? Ou aplicação de alguma norma. Então, eu acho que a LINDB, ela veio justamente para isso. Ela cria, inclusive, nesse parágrafo único aí do artigo 20, eu defendi também isso ano passado, uma espécie de motivação especial. A motivação já é necessária em qualquer decisão judicial ou administrativa, né? Principalmente quando se relaciona à aplicabilidade de direitos fundamentais. Mas quando a gente está falando, principalmente, em estados de exceção ou momentos de exceção, em que nós estamos vendo diversas medidas aí restritivas à liberdade de locomoção, liberdade de livre iniciativa, direitos fundamentais, eu acho que o ônus argumentativo é ainda maior. A gente não pode confundir, como diz o professor Márcio Comarosano, o exercício do poder legítimo com a arbitrariedade, né? O poder ele precisa ser exercido no limite que a Constituição o molda e não pode ser arbitrário, principalmente quando nós já passamos por momentos em que não vamos chamar de arbitrariedade legítima, porque isso não existe, mas o exercício efetivo desse poder de polícia ele é muito mais amplo. Então, concordo plenamente com você, acho realmente que esse diálogo é fundamental nesse momento. E aí eu queria partir, justamente falando desse diálogo, para lhe provocar num assunto que você mesmo trouxe, a questão da responsabilidade civil do Estado em caso de atos lícitos, porque é justamente essa análise. Não precisa necessariamente ser um ato ilícito para o Estado ser responsabilizado. Inclusive, fazer uma indicação aqui, eu acredito, eu tenho essa primeira edição do livro, um livro já publicado no Brasil, do professor Canotilho, tá na segunda edição, a segunda edição dele foi publicada ano passado, 2019, Responsabilidade do Estado por Atos Lícitos. Eu acredito que será um livro de muita serventia nesse momento e pós-momento as medidas de quarentena e de isolamento social que estamos vivenciando. Não me passa pela ideia de discutir soluções sem entendermos essa tese. É a maior autoridade que escreveu sobre isso, no meu entender, e temos alguns reflexos dessa teoria dele já no próprio direito administrativo brasileiro, tá? Que a teoria da responsabilidade civil do Estado, ser a teoria como regra objetiva, teve como fundamentos exatamente alguns aspectos da teoria do professor Canotilho. Entretanto, lógico, e além de outros juristas brasileiros que influenciaram decisivamente aí, ele vai além, não vai naquela discussão de alguma ação decorrente de alguns órgãos ou de algum agente público, isso causar danos a terceiro. Ele vai além. Por exemplo, uma medida legislativa que cause um ônus, uma lei, uma norma, aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso Brasileiro, pelo Congresso Nacional, que venha causar danos à pessoa, a um particular, a uma empresa, e ele fala que devemos entender que quando esse dano ele ultrapassa determinados balizamentos ou limites, que ele chama de limites razoáveis, tá? Isso deve ensejar sim a responsabilidade do poder público. Deve sim ensejar a responsabilidade civil do Estado. Então, exatamente por um ato não vamos dizer assim, não é uma responsabilidade por atos ilícitos. Não estamos discutindo isso. Por atos lícitos. E aí eu quero dar um exemplo, diante desse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu vou até extrair uma expressão que eu destaquei aqui do professor Canotilho, que fica claro, um trecho do livro. Mesmo nos casos de atos legislativos ilícitos, desde que imponham encargos especiais a apenas alguns particulares, aqui tem um detalhe que é a todos, né?
Muitos, muitos. Aí eu vou pular algumas coisas que ele cita como exemplo. Violando quer direito de propriedade, quer o princípio da igualdade, impõe uma indenização como decorrência de um Estado constitucional democrático e dos princípios acima aludidos. E aí eu digo isso para contornar a pandemia que estamos vivenciando. O que o poder público fez? E aí a igualdade ela ficou quebrada. Aquelas atividades essenciais, consideradas essenciais, podem ser exercidas, e aquelas atividades econômicas igualmente importantes, mas que nesse momento não podem ser exercidas, para cumprir as medidas preventivas de combate à pandemia, não podem ser realizadas. Se nós pensarmos dessa forma, a igualdade não está aqui, quer dizer, ela está violada. Determinados empresários estão sofrendo o ônus de paralisação ou suspensão de suas atividades e outros estão exercendo. Então, me parece que a teoria dele é plenamente aplicável. E aí, vamos pensar agora nos contratos de terceirização da administração pública. Prestação de serviços como vigilância, conservação e limpeza para escolas. Tá? E aí eu gostei de uma tese que estão escrevendo agora, alguns juristas de direito administrativo, que estão falando o seguinte, olha, vamos pensar no princípio da continuidade do serviço público dessas atividades. Uma escola pública, por exemplo. Se o poder público não tiver cuidado ou não adotar determinadas medidas, quando tudo voltar ao normal, ele não tem como executar esses serviços públicos. Porque provavelmente muitos desses contratos já estarão até rescindidos, porque a própria Lei 866 permite isso. Quando a suspensão do contrato ultrapassa determinada periodicidade, em especial 120 dias. E aí ele coloca uma exceção que pode extrapolar esses 120 dias, no caso exatamente de estados de calamidade pública ou de emergência. E aí vem um detalhe relevantíssimo. Para não permitir essa paralisação total, um shutdown administrativo aí, nós teríamos que ter uma preocupação de gerenciamento desses contratos. Estamos falando de gestão desses contratos em pleno período de pandemia e de paralisação de algumas atividades por parte do poder público. E como tomador de serviços, ele está adotando a medida. E aí eu trago aqui para a nossa discussão, para a nossa conversa, o artigo 78 da Lei 866. 78, inciso 14, que aí ele diz que constitui motivo para a rescisão do contrato administrativo a suspensão de sua execução por ordem escrita da administração pública por prazo superior a 120 dias. E aí tem até um parecer da AGU, que foi um parecer de referência, posso passar aí para depois a gente divulgar também, é um parecer interessante, que aí vai vir um parecer de referência que aí é adotada por toda a União. Quando a suspensão de contrato administrativo que é permitida, existem duas suspensões de contrato que poderia acontecer aí num contrato comum, num contrato civil. A suspensão por parte do contratado, por parte do contratante ou de forma consensual, de comum acordo. Na administração pública, interpretando a Lei 866, segundo esse parecer com o qual eu concordo, exatamente porque se trata, a administração pública, quando envolve contrato administrativo, nós estamos falando de prerrogativas de poder de império que ela tem, e o particular contratado não, só pode haver duas formas. Nesse parecer está isso. A suspensão unilateral do contrato por parte do poder público, da administração pública, e a suspensão consensual. Ou seja, por parte do contratado não pode acontecer. Mas esse dispositivo permite, olha, já que tu suspendeu por mais de 120 dias, eu vou rescindir um contrato. E aí, a gente entra num cenário que é muito interessante. Você suspende a execução do contrato de trabalho, se não está tendo prestação de serviço, suspende os pagamentos. É uma disposição que envolve uma medida lícita por parte da administração pública, mas está causando danos de forma irreparável, porque esse empregador possivelmente não vai pagar salários, não vai pagar as verbas trabalhistas e muito menos rescisórias se ele tiver que rescindir um contrato da administração pública. O que eu entendo? Pode sim a administração pública, mas dentro de um cenário que é uma suspensão, que impede a paralisação de prestação de serviços, e aí ele está paralisado de prestar serviço para a administração pública, mas também para a iniciativa privada, diante das determinações de distanciamento e isolamento social, de quarentena. Ele está completamente de mãos atadas. Não dá, na minha interpretação, suscitar a aplicação da característica da alteridade, que o risco é do empregador, então simplesmente resolver por esse caminho, e nem dizer que, como que se trata de contratação de
serviços terceirizados pela administração pública, que ela teria apenas responsabilidade subsidiária. Para mim, teríamos que fazer uma aplicação sistemática, trazendo essa doutrina do professor Canutilho, de responsabilidade do Estado por atos lícitos, e dizendo que, como ele é coautor por quê? Porque ele adotou medidas que impactaram nas relações de trabalho. Ele é coautor, ele tem responsabilidade pelas medidas que afetaram o cumprimento da legislação trabalhista por parte do empregador, e aí, por meio dessa ideia de responsabilidade por atos lícitos, medidas lícitas, legais, o que vai implicar isso? Aí ele, como coautor do empregador, por situações que impactaram a relação de trabalho, para mim seja a aplicação do parágrafo único do 942 do Código Civil, que envolve a responsabilidade solidária. Para mim, na minha ideia, se o poder público não adotar medidas para contingenciar essas suspensões, lá na frente nós estaremos falando não de responsabilidade subsidiária, e sim de responsabilidade solidária. Nesse aspecto, eu entendo que não se aplica nem os precedentes do Supremo, porque nós não estamos tratando aí de fiscalização de contratos administrativos. Os precedentes que eu digo em relação após aquela tese da ADC 16, de que a responsabilidade da administração pública não é automática. Nesse caso, eu entendo que nós estamos diante de um outro fato social que precisa de solução. Porque nós não estamos tratando de ausência de fiscalização, e sim, nós estamos tratando de ausência de prestação de serviços, onde o poder público suspende o contrato ou até rescinde e não adotou nenhuma medida para contingenciar os danos sofridos pelos empregadores e pelos trabalhadores. Então, eu sei que é algo novo, mas nós estamos falando de muitas coisas novas nesse momento. Perfeito, James. Eu acho que até nem é tão novo assim, porque a gente basta lembrar das teorias tão bem difundidas por Dwork e depois, ao meu ver, aperfeiçoada por Alexis, principalmente no que tange a aplicação da fórmula do peso. Eu acho que o problema é que ainda tem pessoas que acham que aplicar o direito é fácil, e não é. O direito é um sistema complexo, intricado de normas, que é necessário, sim, a análise conjunta para que a gente consiga, sim, concretizar essa matriz axiológica constitucional. Então, eu acho que quando nós passamos por estados ou momentos de exceção, mais ainda se faz importante essa análise detida, a valorização da teoria dos princípios, a valorização do caso concreto, a análise e sopesamento desses direitos fundamentais. Muito bem colocado por você. Jameson, como a gente já caminha aqui para a parte final, eu queria deixar esses momentos finais. Temos aí mais 7 minutos. Esses momentos finais para colocações que você achar e julgar necessárias. Desde já lhe agradecer pela sua participação aqui. Informar a todos que essas lives estão sendo gravadas e vão ficar disponíveis no site do IADA, nós não vamos perder isso jamais, né? E deixar você com a palavra, se você ainda achar que ainda tem alguma situação que você queira colocar que é importante nesse momento, principalmente aqui para a sociedade amazonense. Eu gostaria de falar de um ponto de vista que eu acho que falar uma coisa de uma linguagem mais coloquial mesmo, Bruno, meu amigo, a gente vai ter que sair um pouquinho da casinha. Eu tenho falado isso. Você é operador do direito do trabalho. Não dá para interpretar só com direito do trabalho. Você é operador do direito administrativo. Com todo respeito, não dá para interpretar só com direito administrativo. E eu digo isso porque a medida provisória 936, do jeito que está a literalidade dela, se nós fôssemos interpretar em uma situação de absoluta normalidade constitucional, ela seria inconstitucional. Inclusive, no artigo nós citamos isso, que nós estamos diante de um regime transitório de constitucionalidade da MP 936, aquela ideia de uma tese já adotada pelo próprio Supremo de norma ainda constitucional, mas em vias de transição para a inconstitucionalidade. O que significa isso? Nesse momento ela é constitucional. Não há, você agora fazendo uma interpretação conforme, não podemos esquecer aí, e aí está um papel que eu acho que o sindicato pode ressurgir. O sindicato ele foi muito retaliado, e aí você pode ser favorável ou não, mas a verdade é que ele teve o seu papel minorado aí pelo que veio acontecendo nos últimos 2, 3 anos em termos de reformas legislativas do Estado brasileiro. Mas eu acredito que agora está na hora do sindicato se apresentar como um grande negociador, fazer mesas redondas com a administração pública. É preciso esse diálogo agora, porque se não tiver o trabalho do sindicato, e aí, dentro de um contexto de desemprego, de paralisação de exercício de atividades econômicas, ou seja, nós estamos aí com uma recessão econômica sem precedente. Os postos de trabalho serão perdidos,
a crise só aumenta, porque o mercado consumidor diminui. Então, é um cenário que, se a gente não tiver cuidado, fica tão complexo solucionar que daqui a pouco a gente, para entender as soluções, vão levar décadas aí. Então, verdade. O déficit primário, eu vi uma notícia só falando isso, o déficit primário já tá sendo aí cogitado em 6% do PIB. É um negócio absurdo. Absurdo. Então, é preciso sair da casinha. Então, e foi isso que nós defendemos. É uma declaração, uma outra modalidade de declaração que vem lá da teoria do direito alemão, que é a declaração de constitucionalidade de norma em trânsito para a inconstitucionalidade. Nós defendemos isso em relação à medida provisória 936, dentro daquela ideia de gradação de tudo que deve ocorrer. É importante que haja uma consciência. Aí, um dia desse eu estava expondo umas ideias também em um outro debate, e me fizeram uma pergunta: como que um juiz pode aplicar, abrir uma audiência pública numa ação judicial? Muito simples, tá? Todas as medidas do controle concentrado de constitucionalidade, que está lá na ADI, que permite as audiências públicas, pode ser feito em processo individual, em processo de ótica individual. Não há nenhum problema. E, além disso, a própria Lei de Ação Civil Pública, que aí nós estamos falando também de um processo coletivo, mas mais próximo aí do controle difuso de constitucionalidade, pelos diversos órgãos do Poder Judiciário, também permite esse tipo de trabalho, de abrir audiências públicas, participação da sociedade. E não podemos esquecer da novidade. Olha como vai ser útil o CPC agora, né? O juiz, eu acho que o juiz ele tem que se apoiar de todos os recursos técnicos indispensáveis para julgar isso. Ele pode contar aí com a participação do amicus curiae nos processos individuais. Antes do CPC era só nos processos coletivos, em especial os de controle de constitucionalidade. Agora ele pode estar buscando esse diálogo. Olha só, tá verificando que foi uma paralisação em massa de um determinado empregador. Ao invés de sair julgando cada ação, chama o sindicato para conversar numa dessas ações, verificar cenários coletivos, chama o sindicato como amicus curiae. Então, eu acredito que nós temos que passar por um cenário agora de reformulação, e aí eu volto a insistir, aonde a negociação, a mediação serão instrumentos importantes, mas, sobretudo, essa ideia de articulação social. O ator social ele não pode pensar que ele tem a solução sozinho. Isso é de suma importância nesse momento. Ministério Público não terá solução sozinha, Tribunal de Contas não terá solução só por causa da atividade dele, Judiciário não terá, e assim vai, nessa perspectiva de diálogos constitucionais, e aí estamos diante não só de interpretar a Constituição, e sim de buscar soluções para cada caso concreto. Meu amigo Geibson, mais esclarecedor e lúcido é impossível. Aprendi muito, como sempre, e lhe ouvindo. Acredito que todos gostaram. Tivemos uma audiência fantástica. Mais de 100 pessoas praticamente passaram por aqui ao longo da sua explanação. Muito obrigado pelo seu tempo, pela explanação. Peço aí que quem tiver alguma dúvida também me envie aqui para o Instagram do IADA, que eu enviarei para o professor Geibson. Assim que ele tiver tempo, a gente vai responder. Temos aí mais 1 minuto e 30. Deixa a palavra com o professor para fazer aí as considerações finais. Muito obrigado, professor. Eu quero agradecer, mandar um abraço carinhoso e afetuoso para todos os meus amigos. Vi muitos amigos aí. Olha o Junho aí, Príncipe de Manacapuru, professor Albefedo Junho, manda lá em Manacapuru. Um abraço, Gláucia, vi suas perguntas, depois podemos debater, minha amiga. Tá? Inúmeras outras pessoas que participaram, com imensa alegria, tá? Quero dizer aos meus alunos, eu estou gravando aula, mas estou com saudade das aulas presenciais, que a gente possa retomar aí no futuro, com muita energia, com muita alegria, saúde para todos. Meu amigo Bruno, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, saúde para você e para a família. Vamos orar bastante, tão logo estaremos aí nas empreitadas da vida, nas discussões jurídicas, na luta. E eu acho tão legal, eu acho tão interessante as nossas atividades, que a gente se digladia, mas se gosta ao mesmo tempo aí nos diversos conflitos de interesse dos nossos constituintes. No meu caso, a sociedade, no seu, diversos clientes e por aí vai. Verdade. Então, só o mundo jurídico é aquele que é capaz de participar de uma grande discussão, de um grande embate e depois sair lá fora e tomar um cafezinho, que é isso que a gente está com saudade. Um abraço a todos.
É isso aí, gente. Viva o IADA e o site está disponível, www.iada.com.br. Lá você vai ter mais informações. O Geibson, professor, nosso membro efetivo. Quem quiser mais informações, só é nos mandar um e-mail. Um abraço, Geibson. Até os próximos debates. Um abraço, campeão, um abraço. Até mais a todos. Abraço.